do louvor. Queria chamar aqui à frente agora o reverendo Jader Borges Filho. Reverendo Jader, ele é pernambucano de Caruaru, né, reverendo? Pernambucano de Caruaru, mas está hoje na igreja presbiteriana lá em Santo André, é pastor lá. Ele foi secretário nacional da infância da IPB no período de 2006 e 2010. Nesse período ele implantou o Congresso Pequenos Passos e houve um evento do Congresso Pequenos Passos aqui, e ele na época falou, por isso ele também foi convidado para falar hoje sobre a educação cristã e os desafios da mídia, né? Então vou passar a palavra dele com muito prazer, que Deus o abençoe, que Deus o use, reverendo. Fique à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado. Podemos ligar o cabo aqui de força? Vou pedir a alguém para verificar um cabo, para ligar aqui o computador, por favor. Só me preparar. Meus irmãos, boa noite. Quero afirmar uma coisa aqui e que com isso você insista. É muito bom abrir os olhos e acordar em Boa Vista. É muito bom estar aqui com os irmãos, rever pessoas queridas, reverendo Alfredo, reverendo Heleno, irmãos já de longa caminhada e de grandes batalhas também. Também bom rever o reverendo Marcos e demais irmãos de Boa Vista, de Roraima, de demais estados do norte do Brasil. Eu tenho ficado muito contente com o que tenho ouvido de vocês aqui. Um evangelho precioso, um sino do trabalhador, presbitério eficiente. Deus os abençoe e conserve. É bom também podermos abrir a palavra enquanto temos toda essa liberdade e tranquilidade. É bom chegar numa quinta-feira à noite e ver um auditório como este, de pessoas interessadas na palavra de Deus. Eu não vim de tão longe, meus irmãos, para ser escravo do relógio. E eu trouxe tanta informação, eu quero pedir perdão a vocês se o tempo estender um pouquinho, mas eu acho que é importantíssimo que nós trabalhemos a questão da infância, a área mais atacada que nós temos. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Espero, uma é para batizar, outra para beber. Eu espero não bater e quebrar. O inimigo das nossas almas tem atacado duas frentes. Ele tem atacado as famílias. Ele tem procurado colocar falta de tempo, falta de amor, falta de diálogo. Ele tem armado ciladas tremendas entre marido e mulher, entre pais e filhos. Sim, o inimigo das nossas almas tem atacado a família. E é quase que como um jogo de boliche. Ele acerta uma bola, ele mira numa bola, tentando fazer um strike. Então ele ataca a família porque ele sabe que atacando a família, ele ataca a igreja. E ele atinge a igreja. Ou seja, de onde nós tiramos professores de escola bíblica dominical? De onde nós tiramos pessoas para o departamento infantil? De onde nós tiramos pessoas para o presbiterato, para o diaconato? Das famílias. Então, se ele traz o caos para a família, a confusão na família, ele atinge a igreja. Mas também ele procura atingir a igreja, os presbitérios, para que fiquemos confusos ali, para que haja divisão, dissensão, contrariedades, perca de foco. Principalmente na igreja, ele procura criar climas difíceis, porque ele sabendo que ele, acertando a igreja, ele atinge a família. Muitos filhos dirão: pai, eu não quero ir para a igreja, para chegar lá e ver gente com cara de brigado com o outro, de jeito que não se cumprimenta. Então nós temos que preservar a família, nós temos que preservar a igreja. E isso é a essência da fé reformada. A fé começa em casa. A fé não começa na igreja. A fé começa em casa, Deuteronômio capítulo 6. Quando você assentado, andando, caminhando com seu filho, você vai lhe ensinando o temor do Senhor.
Vamos nos colocar de pé mais uma vez, aqueles que puderem. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos 16 e até 18. Vocês conhecem o contexto do texto. Mateus capítulo 2, versículos de 16 a 18. É quando o Herodes fica sabendo que nasceu o rei. Os sábios do Oriente, também chamados de os magos, eles vêm do Oriente, eles vão a Jerusalém, eles vão ao palácio do Herodes, e eles perguntam pelo rei nascido, rei dos judeus. Herodes fica contrariadíssimo quanto a isso, e desde aquele dia ele intenta matar o rei dos judeus, o rei Jesus, por exemplo. E aqui os magos são advertidos a voltarem por outro caminho. Temos já a sequência com consequências. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Aqui nós temos toda a noção de que o sistema é voltado para atacar as crianças. Há toda uma fúria, enfureceu-se grandemente e mandou matar os meninos. Gente indefesa, gente que não podia se defender, vai agora sofrer nas mãos do esquema, nas mãos do sistema do poder dominante. Versículo 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá. Era pranto. A palavra aqui é choro convulsivo, choro intenso, choro que vem das entranhas, que faz doer as entranhas. Era pranto, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Senhor, ajude-nos a entender, à luz das Escrituras Sagradas, o nosso tempo e o nosso momento. E na dependência do Senhor, pedimos que o Senhor nos dê toda a condição para agirmos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Vamos trabalhar um pouco sobre o tema convicção. Temos 2 participações nessa noite. Uma participação, um intervalo e depois uma segunda participação. Então, convicção. Ela está presente no coração do seu filho, da sua filha, de uma maneira ou de outra. Que convicção está crescendo no coração do seu menino e da sua menina? Eu quero que você saiba disso claramente. Você encontrará com seu filho, com a sua filha no céu. Passarão a eternidade na companhia um do outro. É bom ter certeza disso, pois certeza é uma palavra que não permite remendos ou talvez. Ela é direta. Ou se tem ou se não tem certeza. E se não tem, é porque eles não estarão para sempre ali. Cuide hoje da vida espiritual do seu filho. Reveja todas as suas prioridades como pai, como mãe, pois este seu relaxamento poderá custar a alma perdida da sua criança. E isto é sério? É definitivo? Sim, é para sempre. É bom ter convicção. Agora, nem tanto aquela convicção que bate o pé e diz assim, eu estou certo. Lembra daquela vez que você pegou o carro em viagem com a sua esposa e a sua esposa lhe disse, querido, eu acho que não é esse caminho. Mulher, eu sei o que estou sabendo, eu sei o que estou fazendo. Eu estou certo. Mas olha, não é bem por aqui, eu já passei por aqui. Mulher, deixe comigo. Eu tenho convicção de que estou certo. E depois de 40 quilômetros, você viu uma placa, bem-vindo a São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Você estava indo totalmente para outro local. Não é nem tanto essa convicção de que eu estou certo. É mais a convicção de que eu estou na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, que os meus filhos andam na verdade. O que é convicção? O dicionário Aulete nos traz 3 informações que eu gostaria de passar para vocês. A primeira delas é a ação ou o resultado de convencer. E você deve, de fato, trabalhar, se esforçar ao máximo para convencer os seus filhos dos princípios e dos valores que norteiam a vida. E os princípios todos da palavra de Deus, os valores todos da palavra de Deus, então você deve convencê-lo.
Mas também você deve levar o seu filho a ter convicção no sentido de uma forte confiança, até mesmo uma crença em alguma coisa. No nosso caso, crença no nosso grande Deus, fé no nosso grande Deus, confiança nele, para que os nossos filhos, eles cresçam, se desenvolvam, avancem, cheguem à idade idosa, ou então partam tão cedo, mas possam dizer: pois eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Em terceiro lugar, convicção como princípios e ideias que norteiam a vida de alguém. Que eles possam ter condição de dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Que eles possam ser bem-aventurados de acordo com o Salmo 1, não andando no caminho dos pecadores, não se assentando em mesas de escarnecedores. Que eles saibam dizer: aqui eu posso, até aqui eu vou, desse caminho em diante eu não sigo. Hoje, o inimigo das nossas almas até não se importará se os nossos filhos estiverem frequentando uma igreja, desde que eles cresçam sem convicções bíblicas. E o que o inimigo das nossas almas, a saber, Satanás, que odeia o seu lar, que odeia a sua igreja, que odeia o povo de Deus, que odeia a palavra de Deus, que quer ver o mundo num caos terrível, o que ele vai fazer? Saiba disso. O objetivo de Satanás não é o de desconverter o seu filho, ele não pode fazer isso. Se ele pudesse, ele investiria tudo para desconverter o seu filho. Mas o objetivo de Satanás é triplo. Em primeiro lugar, Satanás, ele não quer que o seu filho se converta a Cristo. Ele até pode dizer assim: vai para o departamento infantil, conhece as histórias bíblicas, conhece todo o linguajar dos crentes, mas que ele não se converta, que ele continue perdido, porque nasceu pecador e nasceu perdido. Agora, se o seu filho convertido, então o objetivo de Satanás, e ele muito se empenhará por isso contra as suas crianças, é que o seu filho não desenvolva uma consciência cristã comprometida com o reino de Deus. Já que ele se converteu, então vamos tentar toda uma indústria de entretenimento, de inversão de valores, de ataques a princípios, de que esses meninos não tenham acesso ao santo ensino, de uma maneira coerente, crescente, dinâmica e bíblica, cristocêntrica. Então, que eles pelo menos não desenvolvam uma consciência cristã como cidadãos e cidadãs. Em terceiro lugar, o objetivo de Satanás é que seu filho assuma cada dia mais uma mentalidade mundana que afete todo o seu comportamento bem mundano, tornando-o cada vez mais insensível, imaturo, vaidoso e egoísta. Constantemente ele fará isso, usará de todos os meios. Ele tem o controle do poder desse mundo em termos de mídia, em termos de sistema de educação. Ele tem controlado tudo isso, e a semelhança do que aconteceu com Herodes, ele pode usar os Herodes desse tempo para isso, para perseguir, para atacar. Se ele pudesse matar, roubar e destruir com mais intensidade, ele faria isso com as crianças. O inimigo não quer que o seu filho cresça com convicções, ele quer que o seu filho cresça com sensações. Convicção cada vez mais distante. Meninos e meninas desse Brasil estão crescendo até na igreja, mas não estão crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Meninos e meninas podem até estar crescendo numa família evangélica, mas não estão crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Prega-se hoje, vive-se hoje, intensifica-se hoje um evangelho da conveniência. Pecado não é mais o que a palavra de Deus diz. Pecado é se é conveniente ou não. Se eu saio por aí, faço o que a palavra de Deus diz para não fazer, mas me é conveniente fazer, então eu faço, para mim não é mais pecado. Tem-se pregado um outro evangelho, um outro Cristo. E eu quero que você já saiba bem claro disso nessa noite. Se você crê no evangelho errado, você desembarcará no céu errado. E as pessoas estarão para sempre perdidas no inferno. Ou Jesus Cristo é o Salvador da alma do seu filho,
E a fé cristã bíblica é a resgatadora, abastecedora e preservadora da sua mente, consciência e coração, ou ele não é salvo e seguirá pensando, decidindo e agindo pela vida erroneamente. Ele confiará errado, ele pensará errado e manter-se-á no erro. Agirá eticamente certo apenas quando lhe for conveniente. Então, não se contente quando ocorrer isso. Meu filho agiu eticamente certo. É engano. Mais um deles. João Calvino, o reformador, dizia: os erros jamais podem ser arrancados do coração humano enquanto não for nele implantado o verdadeiro conhecimento de Deus. Um dos nossos pais puritanos na Inglaterra dizia: aproveite o tempo do coração mole, amolecido das crianças. É mais fácil marcar o barro quando o barro ainda está mole, mas depois o barro endurece. Era isso o ensino dos puritanos também na Inglaterra, ensinar as crianças. E é tão bom ensinar as crianças, e é tão fácil ensinar as crianças. Eu faço um exercício aqui com vocês. Eu estou em qualquer dessas praças aqui da cidade de Boa Vista, e eu vou ali e tem umas crianças brincando. E eu tiro a minha meia do pé. Eu tiro a minha meia do pé e imaginem agora que eu coloquei a minha meia no meu braço. Está aqui e eu olho para as crianças e eu digo: oi turma, eu sou a minhoca Maricota, tudo bem? As crianças já olharão para Maricota. Como é o seu nome? E a criança vai interagir com Maricota. E aí Maricota vai fazer uma festa com eles, vai cantar uma musiquinha, ensinar uma musiquinha. Olha, amanhã vamos nos encontrar aqui de novo nessa praça, todo mundo aqui, e traz um amiguinho. E eles vão trazer um amiguinho e vão dizer: rapaz, tem uma Maricota tão legal, ela é uma minhoca, fala com a gente, brinca com a gente. No outro dia, se eram 3 crianças, poderemos ter 6, 7, 5, 10 crianças. E se eu continuar da maneira dessa forma, no mesmo local, na mesma dinâmica, numa praça, eu poderei chegar ao fim do mês, dependendo de como as ensino, com 30 crianças, 40 crianças, e elas vibrarão com o Maricota, vibrarão com o que ouvirão, com o ensino. Agora eu vou para o centro da cidade, e ali tem as pessoas passando nas calçadas do comércio, e eu tiro a minha meia do pé e falo com os adultos: oi adulto, como vai? Qual será a reação? Não demorará muito. 2 senhores de branco me convidarão a entrar num carro que faz barulho. E eu vou para o hospital. Irmãs e irmãos, aproveitemos o tempo para alcançar os pequeninos. Nessa noite, eu gostaria de falar sobre a convicção. E nunca percamos de vista a dimensão e realidade espiritual das crianças. E fatores que adultos contribuem para o bem ou para o mal das crianças. Convicções que nós adultos, infelizmente, estamos mantendo e que estão nos fazendo muito mal, e estão fazendo muito mal aos lares de Boa Vista, aos lares de Roraima. A primeira convicção é que muitos adultos, mesmo presbiterianos até, têm esta: nossa alma católico-romana evangélica brasileira nos ilude como pais. A criança é um anjinho. Sabe, pastor, as crianças são puras, são inocentes, e elas não pecam até completarem uma certa idade. Lá pelos 10 anos é que elas vão começar a pecar. Meu filho não peca. Abra a palavra de Deus comigo no Salmo 58, versículo 3. E eu peço que você leia comigo, se estiver com a versão revista e atualizada. Vamos ler todos a uma só voz. Salmo 58, versículo 3. Leiamos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem a convicção bíblica de que não há justo nenhum sequer. Tem a convicção bíblica de que todos nós nascemos inimigos de Deus. Tem a convicção bíblica de que todos nós nascemos ímpios, perdidos. E assim você vai ver quem é o seu menino e a sua menina, capazes de se desviar desde a sua concepção.
Também nascem e já se desencaminham, já são capazes de proferir mentiras. Nós que somos pais, já vimos isso, para nossa tristeza. Nunca ensinamos nossos filhos a mentir. Meu filho, minha filha, quando a professora de matemática lhe pressionar, minta. Minta dessa maneira, Nós nunca ensinamos nossos filhos a mentirem. Mas já pegamos os nossos filhos mentindo. E como isso é triste. Então, essa convicção de que os nossos filhos são uns anjinhos, elas não podem criar raízes no nosso coração, na nossa casa. Temos que perceber que os nossos filhos são pecadores e têm todo o potencial de serem grandes pecadores contra o nosso Deus. E por isso precisamos anunciar-lhes Jesus Cristo, o Salvador, o Evangelho da graça de Deus. Também uma convicção que tem tomado conta de muitos evangélicos, de muitos presbiterianos também, a manutenção da nossa ignorância bíblica e um relaxamento espiritual crescente para com os ensinamentos da palavra de Deus como um todo. Nós já fomos bem melhores em Bíblia, nós já sabíamos muito mais abrir a palavra de Deus. Muitos de vocês decoraram porções e mais porções e mais porções da palavra de Deus. Vocês decoravam salmos inteiros. E o decorar a palavra de Deus com essa consciência bonita e crescente nos ajuda na hora da tentação e na aproximação das sugestões do tentador que virá. E todas que foram as tentações enfrentadas por Jesus, ele respondeu como está escrito, porque aquela palavra santa virá à sua mente, virá à sua memória, e você saberá aplicá-la. Mas hoje os crentes não estão aprendendo a palavra de Deus, as crianças não estão estudando a palavra de Deus, não há culto doméstico em casa, não há o decorar santo, bonito, querido, e que nos dá alegria quando conseguimos decorar e declamar todo um salmo. Hoje, se o pastor disser assim, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Naum, vai ter gente olhando para o outro, na onde? Nós não sabemos abrir a palavra de Deus. Oséias esconde que é uma beleza na Bíblia da gente. Vamos abrir a Bíblia em Sofonias, vai ser um sofrimento para muita gente. Procura apresentar-te a Deus, de que maneira? E que não tem do que se... E que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, por favor, não sejam tão tecnológicos na igreja, nem com seus filhos. Nossa visão e a nossa memória, ela é muito fotográfica. Por isso que, se você perceber, a Bíblia ela tem duas colunas. Às vezes você não lembra onde está o texto, mas você sabe que está em Salmos, mais ou menos na metade da coluna da direita. A nossa memória ela é muito visual. Por favor, não se acostumem com a Bíblia no celular, não se acostumem em passar a Bíblia só ali no tablet, que ela seja um recurso útil em outras ocasiões, mas que os seus meninos tragam a palavra de Deus, essa aqui como você tem no papel em mãos. O manusear vai ser muito bom e proveitoso. A lembrança visual, eu sei que estava aqui, estava nessa altura aqui, e você lembrará. Uma terceira questão que infelizmente tem feito muito mal aos pais, aos lares, é o nosso secularismo evangélico brasileiro também, já tão forte, que acabou com muitas igrejas na Europa, também nos Estados Unidos. Está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Alguém vai cuidar disso para o meu filho. Haverei de encontrar uma igreja que ele, o meu filho, Sua Alteza Real Júnior I, goste. E as pessoas estão decidindo igreja pelo gosto e a vontade de Sua Alteza Júnior Real I. Fui pregar numa igreja em São Paulo, não da nossa denominação, em que o pastor estava muito contente. Agora as crianças virão à igreja. Isso é mesmo, pastor? É. Acabei de comprar um parque infantil. O perigo de pais pensarem e viverem assim, eu vou naquela igreja porque Júnior gostou. Como ele gosta daquela igreja. O perigo de pais pensarem, viverem, decidirem e crerem assim, é o seu filho crescer também em seus pecados, em suas maldades, em suas vaidades, egoísmo, vontades contaminadas e egolatrias. A frouxidão da autoridade em casa tem sido terrível. Tem sido um mal devastador e o inimigo não perderá tempo quanto a isso. A frouxidão da autoridade em casa,
a concessão de terreno para as crianças, o descaso para com a escola bíblica dominical em diversos sentidos, se não em todos, tem acabado com muitas crianças. Meu irmão, minha irmã, a última palavra tem que ser a sua como pai, como mãe, a autoridade sobre os seus filhos. Eu sou de um tempo, eu pensei que eu não ia me pegar falando assim quando eu fosse adulto, mas eu já me peguei tantas vezes. Eu sou de um tempo em que o meu pai só falava comigo, ou a minha mãe só falava comigo uma única vez. Quem é desse tempo? Às vezes não bastava nem falar, só bastava aqui também. Dona Alzira, uma pernambucana desse tamanho, quando ela envergava a sobrancelha direita, eu tremia. Mas hoje nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. Os filhos só falam uma única vez. E às vezes o filho não precisa nem falar, é só olhar. E os pais tremem. Filho não tem querer, filho tem obedecer. Agora você, como pai sábio e justo, e Jesus Cristo mesmo nos deu essa informação, se vocês que são maus sabem dar boas coisas, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, irmão e irmã, que você saiba o que é o melhor para com seu filho e que você sempre se preocupará com o bem-estar físico dele, com a tranquilidade dele, até mesmo com as alegrias que poderão vir com um presente ou alguma coisa. Mas se você conceder terreno conquistado, não será terreno devolvido sem muita luta. As crianças de hoje estão ganhando tudo muito fácil, tudo muito rápido. Vamos voltar ao tempo. E geralmente, a maioria dos que me escutam aqui ainda, só ganhavam presentes na infância em duas ocasiões. Aniversário e se você nasceu no Natal, problema é seu. Mas hoje, nos Estados Unidos da América, uma família de classe média correspondente lá, com poder aquisitivo para a família de classe média lá, uma criança norte-americana numa família de classe média chega a receber 170 presentes por ano. Estão acabando com as crianças. Respirou? Ganhou presente. Tossiu? Ganhou presente. Não estão valorizando. E o que você vê? Cada vez mais espaço faltando para brinquedo de criança, brinquedo caro, jogando fora, quebrados, eles não valorizam. Então, pais, por favor, cuidem disso, mas cuidem muito mais da escola bíblica dominical. É onde nós aprendemos a Bíblia, é onde nós aprendemos as histórias que depois terão toda uma boa sequência para o ensino doutrinário. Se a criança só ficar fã de Daniel, que pena, você perdeu como professor. Mas se a criança lá na frente entender que Daniel tem a sua história na Bíblia por causa do Deus de Daniel, então ele vai ver que Deus é presente lá, como é presente aqui hoje, porque Ele é soberano Senhor e tem cuidado dos seus. Romanos capítulo 12, versículo 7, nos diz como professores de escola bíblica dominical, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Dedique-se, dê a melhor aula, se empenhe de tal maneira, porque os melhores professores que você traz no coração também são os professores da infância. Cuidado para você não ter descaso para com o horário da escola bíblica dominical. Também pode ser um fenômeno já aqui na cidade de Boa Vista. É muito comum nos grandes centros do Sudeste. Pastor, sabe o que é? Eu estou muito cansado, pastor. Eu já levanto todo dia tão cedo. Aí o domingo é o dia de eu dormir. Afinal de contas, e esses tentam até ser bíblicos, não é o dia do descanso? Não. Deus descansou no 7º dia, nos dando uma grande lição para nós, porque Ele trabalha até hoje. E é trabalhador o nosso Deus. É o dia do Senhor. Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você acorda todo dia às 5 horas da manhã, no domingo, o seu corpo, o relógio biológico, também vai acordar às 5 horas da manhã. É que você vai virar para o outro lado e tentar dormir de novo. E virar para cá. Mas você vai acordar. Agora faça o seguinte, ao invés de acordar às 5 horas da manhã, eu vou dar ainda um bônus para você. Acorde às 7. Levante animado, prepare um café, tenha tempo com a família. Não tem coisa melhor do que tomar um café tranquilo, porque você só toma café correndo. Você quase está engolindo o último pedaço de pão, passando na roleta do ônibus. Aí você vai ter o domingo para tomar um café gostoso,
conversar com seus filhos e chegar cedo na casa de Deus. Me dói o coração quando eu vejo que vai ter jogo de futebol ou que vai ter show de rock and roll e 15 dias antes, 20 dias antes, tem gente colocando barraca na portaria para comprar um ingresso. E vai lá à televisão e filma. Faltam 15 dias, faltam 20 dias. Eu sei, mas eu não quero perder. Até hoje, reverendo Alfredo, eu não sei se já aconteceu aqui na sua igreja, na minha até hoje não. Quinta-feira à tarde, um irmão armando uma barraquinha aqui na frente. Que é isso, irmão? Domingo. Domingo, quando abrir aquelas portas, eu quero entrar correndo e eu quero sentar no primeiro banco. Eu gosto de quem senta no primeiro banco, é crente. Quem senta no último banco, eu desconfio muito. A não ser que você está doidinho para sair e evangelizar o mundo, aí você sai mais cedo. É triste, meus irmãos. Uma vez eu estava num país asiático, num país dominado pelo hinduísmo. E aí ia começar um culto deles num templo terrível, cheio de carrancas. E eu fiquei ali naquela praça observando. Devia ser por volta das 4h30 da tarde. Aquele culto ia começar às 17 horas, o culto deles. Já havia fogo, já havia incenso, já havia tanta coisa ali dentro do ritual deles. Mas eu só via gente chegando apressada. E quanto mais se aproximava do momento de iniciar o culto deles, eu vi gente chegando e já tirando os sapatos na calçada, literalmente tiravam o sapato. Eu vi gente entrando agachada naquele lugar, por causa daquelas figuras todas. Mas nós entramos na casa de Deus de qualquer jeito. Nós aqui nos desligamos rapidamente. Nós aqui fazemos qualquer outra coisa. Meus irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não vazou santidade de Deus. O que você deve lembrar é que o véu foi rasgado para que você pudesse entrar pelo único e suficiente caminho, Jesus Cristo. Mas ame estar na casa de Deus. Mas seu filho dificilmente aprenderá reverência com o pastor, aprenderá reverência com você. Ensine reverência. Não atrasem para com a causa de Deus e nem na casa de Deus. Mas ainda no campo das convicções, próximo slide. Convicções que fazem muito mal aos nossos filhos, mas que eles amam. E este mundo, como nós estamos enfatizando aqui, com os seus sistemas, com os seus esquemas, tem procurado trazer essas convicções, para que as necessárias convicções para a vida por fé se tornem conveniências. E na palavra de Deus não tem inconveniências. O justo vive por fé, e a fé é a certeza e a convicção, nunca a conveniência. Mas tentam trazer essa convicção para os seus filhos. Primeira delas, eu nasci para ser o centro de tudo, para ser rico, bonito e bajulado. E se você está investindo nisso, se você não está cuidando com isso, o mundo está arrastando o seu menino, o mundo está arrastando a sua menina, porque é isso que apregou-se para eles. Você nasceu, menino, para ser o centro do universo. Você nasceu para ser rico, bonito e bajulado. Uma outra convicção que tem dominado a mente dos nossos filhos, atacando-lhes e atingindo-lhes o coração. Meus pais têm a obrigação de me fazer feliz e de atender todos os meus caprichos. Eu dou graças a Deus que mais da metade das minhas orações Deus não atendeu. Porque eu não saberia o que fazer com tanta tranqueira lá em casa. Como nós oramos mal, meus irmãos, e é bíblico, vocês oram e não recebem, porque vocês oram para os seus próprios caprichos, vamos dizer assim. Estou pensando em fazer reunião de oração de homens na igreja, numa concessionária Volkswagen, Chevrolet ou alguma coisa. Que é quando o homem ora, Senhor, esse modelo, Pai. As mulheres, eu vou fazer a reunião no shopping. Senhor, essa saia, com esses sapatos, aquela bolsa. Nós temos orado tão pouco. Nós não temos orado ao Senhor. O fracasso das nossas vidas dentro de casa, também o reflexo disso nas nossas igrejas, é a ausência de quem podia estar orando no dia, na casa do Senhor, no dia da reunião de oração e não vem. E arruma tantas desculpas para isso. Participei de uma reunião de oração na Coreia, uma quarta-feira à noite,
com 6.000 pessoas orando ao Senhor. Faz toda a diferença na sociedade da Coreia o evangelho lá. Porque, irmãos, quando nós oramos, nós não mudamos Deus, isso é impossível, mas nós mudamos. Começamos a aprender a orar certo. Começamos a reconhecer o Senhor na beleza da sua santidade. Começamos a pedir para que Ele nos torne úteis, apesar de sermos tão fracos. Terceira convicção que os nossos filhos estão tendo: sim, os meus pais são os adultos mais obedientes que eu conheço, já falamos um pouco sobre isso. Uma quarta convicção: orar, esperar, contentar-se. Não, senhor, nada disso. Existe cartão de crédito para quê? Nós somos a geração que mais dinheiro pega na mão, com os melhores salários, comparando o seu salário com o salário dos seus pais, comparando o salário com o salário dos seus avós. Você é milionário até. Eles nunca sonharam em ganhar tanto como você ganha. Mas eles tinham controle. Eles sabiam investir certo. Na família, no alimento, no vestimento, tudo certo, no reino de Deus. E ainda tinha um dinheirinho para comprar um terreno aqui, uma coisa ali. Mas nós ganhamos muito mais, mas também somos a geração mais endividada. A geração mais comprometida, com juros de cartão de crédito, cheque especial e etc. A igreja e fé, essa é a convicção que tentam colocar nos nossos filhos. Não tenho vontade para ambas, só vou à igreja quando a programação for boa e divertida, senão fico em casa e mando os meus pais irem, não tenho tempo a perder. Deixe Júnior em casa e você vai ver do que Júnior será capaz. Ah, mas está tão frio, a temperatura em Boa Vista caiu, você viu, estava 35, está 32. Tudo é motivo para a gente não vir à igreja. Seus filhos têm que levantar. E nada de menino chegar aqui dormindo, com a mulher enrolando o filho aqui. Não, acorda todo mundo e vai para a casa de Deus, porque é uma alegria estar no meio do povo de Deus. Precisamos consertar essas coisas todas nas nossas igrejas, nas nossas famílias também. Quais são as condições desse mundo e neste momento que vivemos, que fazem muito mal aos nossos filhos? A rápida perda da ingenuidade infantil. Se iniciei dizendo que os nossos filhos não são inocentes, e eles não são, mas eles são ingênuos. Uma ingenuidade bonita, linda. Um dia desse, no bairro onde eu moro, eu vi uma menininha desfilando de princesa na rua. Toda linda, devia ser o seu aniversário, ela ganhou aquela roupa, e ela estava usando na rua. E eu parei, falei com ela, disse que ela estava muito bonita. Nunca me esqueço do dia que eu encontrei Homem-Aranha no Carrefour. Lá estava Homem-Aranha. E eu cheguei perto dele e disse assim: ufa, ainda bem, Homem-Aranha, que você está aqui. Eu me sinto mais tranquilo agora, eu me sinto mais seguro por causa de você, Homem-Aranha. Ele chega e inchou como um sapo. E me disse: qualquer coisa, fale comigo. Já viram um poema de Cassimiro de Abreu? Meus 8 anos, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância, que os anos... Oh, gente, hoje tem aplicativo para tudo. Se a gente conseguisse colocar um aplicativo Time Machine, máquina do tempo, 4 dígitos ali para você colocar piscando. Coloque aqui. Eu tenho certeza, meu querido, que você iria colocar 4 dígitos, 1900 e algumas coisas aí, para voltar para a sua infância. Você não ia colocar 2038. Ninguém queria ir lá para frente, a gente queria ir lá para trás. Eu nunca vou ler um poema, meus 88 anos. Nós precisamos, então, preservar a ingenuidade infantil. Isso também tem a ver com a infância dentro de casa. Isso também tem a ver com a infância na igreja. Graças a Deus, esses meus irmãos aqui, reverendo Alfredo, reverendo Heleno, reverendo Marcos, viram um pouquinho da nossa tentativa de preservar a UCP na Igreja Presbiteriana do Brasil. Não falo para me vangloriar, nada disso. Mas precisamos preservar as nossas sociedades domésticas, onde nós aprendemos liderança. E a UCP é o local de fazer amizades,
é o local de ter amigos, de brincar, de aprender, de estar juntos. A igreja deve preservar também a infância dos seus membros pequenos. José Luiz Terron, um preletor muito famoso, também comentarista na rádio Jovem Pan, ele até usou esse termo que eu fiquei impressionado: bebês imediáticos. Bebês imediáticos, ou seja, já nascem com a alma de mídia e pensamentos imediatos. Situação triste do tempo os dias que nós vivemos. Também, perdão, vocês corrijam aí o numeral. Os nossos meninos estão crescendo com as rápidas oportunidades para se conhecer e mergulhar no pecado. O pecado está à porta cada vez mais, fácil e rápido cada vez mais. Hoje, se um menino crente, com 13 anos de idade, ainda idade de menino, começando a adolescência, mas se ele disser na sua escola, no seu colégio que ele é virgem, vão rir dele, vão ridicularizá-lo e vão desconfiar da sua masculinidade. A mesma coisa para as meninas. Os dias são terríveis e as oportunidades para os meninos já mergulharem no pecado e gostarem dele são grandes. Temos tido ataques à infância. Estão atacando o prazer de brincar. Estão acabando com o lúdico, meus irmãos. Há uma quantidade de brinquedo descomunal, é verdade. Lojas especializadas em brinquedos nos shoppings, mas tem diminuído o contentamento. Você lembra da sua primeira boneca, mulher? Quanto tempo ela durou? Se brincar, ela está com você até hoje. Sabe qual é um dos filmes preferidos nossos? Que já passamos dos 40, eu no caso dos 50? Toy Story. É o filme favorito de muita gente, porque nos remonta à infância. Aos nossos brinquedos, queridos, não tínhamos muito, mas os que tínhamos, valorizávamos. Hoje os meninos quebram fácil, descartam rápido, enjoam demais. Também estamos vivendo a adultização das crianças. Coisa difícil é você, mãe, comprar roupa para as suas meninas filhas. Ou tem já decotes, ou tem aqui o cos muito baixo, roupa para meninos, tudo caro, caro demais. Eu sou da geração Quixote. Quem aqui usou Quixote? Maravilha! O melhor tênis, o melhor sapato. Quixote era lona e borracha. O cadarço vinha até o joelho. Até mulher usava Quixote. Dava um chulé empurrado, mas era bom demais. Quixote era muito inteligente, passava de ano. Você usava Quixote uns 3, 4 anos, meu querido. Gastava os gominhos de baixo, mas olha, que sapato bom, que tênis bom. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Alpargatas. Se quiser eu falo com ele, me dê o pé do tamanho do pé do seu garoto. Eu vou enviar para você um Quixote para ele ir para o colégio, segunda-feira. Sabe por que a gente ri? Porque a gente embarcou nessa. Hoje os nossos filhos têm que ser bem marcados, caros, da cabeça aos pés. Se você chegar para o seu filho, filho, olha para o sapato que o papai usava, comprei para você um Quixote. Você vai ver que Quixote você vai levar na canela. O que me dói é ir a um shopping center e já ver meninas de 12 anos andando com trejeitos sedutores. A adultização de meninos e meninas. Preservem a infância na casa de vocês, o lúdico, o brincar. Minhas irmãs e meus irmãos, a coisa é tão séria que quando nos calamos, as pedras clamam. A revista Newsweek, norte-americana, fez uma reportagem sobre a situação das crianças nos Estados Unidos, da infância que está indo embora. E aquela revista, então, dizia: deixe o seu filho viver intensamente a infância. Por quê? Porque a cada velinha de aniversário que uma criança sopra, é como se ela estivesse fechando janelas de uma oportunidade que jamais serão abertas uma segunda vez. Particularmente, visitando muitos lares, vendo tantos brinquedos, tantas coisas dos meninos aí afora e meninas também, eu cheguei a uma conclusão e eu diria para vocês: sou reticente a brinquedos que na realidade não brincam,
que dependem de eletricidade e custam uma fortuna, que propõem sentar no sofá e engordar, contrariar e sofrer para mudar de fase e vencer só depois de muito tormento. Para mim são mais brinquedos feitos para adultos que tapeiam as crianças. Sou a favor de brinquedos para crianças, daqueles bem simples e bem queridos, mas que despertam as melhores lembranças da infância no adulto. Brinquedos que adultos até podem brincar e voltar à infância. Cada brinquedo querido nós temos e simples e fáceis. Nós temos visto o aumento da vaidade patrocinada e do mundanismo desejado cada vez mais cedo, e é uma convicção para as nossas crianças. Mário Vargas Llosa escreveu esse livro, A Civilização do Espetáculo. E olhem só o que ele disse: a banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo a nossa natural propensão para nos divertirmos. No passado, a cultura foi uma espécie de consciência que impedia o virar as costas à realidade. Agora, atua como mecanismo de distração e entretenimento. Ainda que alguns assinem manifestos e participem em polêmicas, o certo é que a sua repercussão na sociedade é mínima. Conscientes dessa situação, muitos optaram pelo silêncio. E essa crítica literária, comentando sobre o livro de Vargas Llosa, disse: Llosa analisa com uma certa melancolia a situação das últimas décadas no que se refere a este universo contemporâneo, onde o saber bem fundamentado e bem alicerçado na educação cuidada e na curiosidade intelectual se tem perdido para dar lugar ao imediato e a tudo o que é fácil. Vamos terminar essa parte com essas questões aqui para a gente. Mais 10 minutinhos eu lhes peço. Realidades espirituais que envolvem todos os humanos. Essa você tem que trazer em profunda convicção para a oração, para que você ore para as crianças do seu bairro, para que você faça alguma coisa por elas, para que você as evangelize. Meus irmãos, eu creio no Deus que escolhe, eu creio no Deus que tem os seus, eu creio nisso tudo, mas Ele não me disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho aos escolhidos, mas Ele me disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E se nós pregarmos o Evangelho às crianças, a Igreja Cristã Evangélica, uma denominação forte em Goiás, tem trabalhado muito com a APEC, a querida APEC. E eles fazem classes de 5 dias ou classes de boas novas, aonde a pessoa abre a sua casa e vem a garotada, e eles ensinam em 5 dias a palavra de Deus, e muita gente veio a crer em Jesus Cristo dessa maneira. Muitas crianças vieram a crer em Jesus Cristo desse modo. Nunca perca de fato, sim, estas convicções, que as crianças estão e que as crianças são. Elas estão perdidas. E elas são cegas, e elas estão mortas para com a vida espiritual. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. As crianças também não buscam a Deus. Crer é um milagre de Deus. Vir à igreja é fácil, cantar num coro infantil é fácil, mas crer, dar vida a mortos em seus delitos e pecados, só Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E Deus pode trazer vida e vida eterna, e vida com qualidade de vida em santidade para os nossos filhos já aqui. Também nós devemos orar por nossos filhos, mas devemos orar principalmente pela salvação dos nossos filhos. Nós devemos reconhecer que a necessidade básica dos nossos filhos, que a maior delas é a fé em Jesus Cristo. E me deu muita alegria quando ouvi da minha filha mais velha, ainda menina: papai, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E acho que houver, nada poderá me separar dele, porque ele me resgatou. A minha segunda filha também disse a mesma coisa, graças a Deus. Mas, irmãs e irmãos, quando o assunto é saúde física, o menino está febril, a menina não está conseguindo engolir nada, está colocando tudo para fora. Sim, quando é saúde física dos nossos filhos, qualquer um serve. Ora,
se a situação se agrava, nós queremos o melhor, nós vamos atrás de especialistas até. O mesmo se aplica à eternidade. Não se contente com qualquer local, se contente em trazer os seus filhos aonde a palavra de Deus é ensinada para eles. E eles vão crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quanto tempo você pensa nisso? Essa semana você pensou em como está o seu filho? Se ele está um pouco frio na fé, um tanto desanimado, sentou com ele, orou com ele, conversou com ele. Nós podemos passar por tentações, provações, aflições, preocupações, desânimos, sofrimentos. Nós devemos ver os nossos filhos bem mais de perto, para estarmos sempre pensando neles e orando com eles, não só quanto à salvação, claro que tenho enfatizado aqui, mas também quanto à caminhada cristã. Voltando à questão dos nossos filhos, assim como um médico que nasceu no hospital, ele não se tornou médico por causa disso. Ninguém que nasceu numa família evangélica ou numa igreja, como popularmente se diz, também é crente. A pessoa que me levou a Cristo, George Tais, ele dizia, filho de crente, muitas vezes cretino é. E faz sentido. Se uma criança morrer perdida, ela irá para o lugar dos perdidos, mesmo tendo frequentado o departamento infantil de uma igreja. Eternamente perdidos serão estes meninos e meninas, e numa condição de pecadores estarão num estado de miséria e perdição para todos sempre. Qual foi o estado que a queda reduziu o gênero humano? Pergunta 17 do Catecismo de Westminster. Respondamos. A queda reduziu a um estado e eles só se desenvolverão nessa condição. Arthur Pink dizia, um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Crianças creem por diversos fatores e meios. Creem no Salvador. Lembrem-se da minha meia. Lembrem-se de uma reunião gostosa debaixo de uma árvore. Lembrem-se de um flanelógrafo. Lembrem-se de diversos meios que você pode utilizar. Sim, as crianças creem, por exemplo, pela informação paternal e maternal, e é um grande privilégio. E você, pai e mãe, já tem um grande bônus. Antes do filho ir parar na mão de um traficante, esteve nos seus braços um tempão. Antes da sua menina cair nos braços de um malandro por quem ela se apaixonou e que ele não presta, esteve nos seus braços um tempão. Se você não orienta certo, logo ele que é ímpio, pecador, mau, que pode se desencaminhar, ele também pode ir longe. Irmãs e irmãos, nós temos o bônus do tempo ao nosso fator, a confiança, os filhos nos escutam com muita atenção. Então, que privilégio pais e mães falarem de Jesus para os seus filhos e manterem a fé em casa e que os seus filhos cresçam nesse ambiente. Também meninos e meninas creem, podem vir a crer pela percepção. E logo cedo, eles podem perceber e percebam que eles têm um medo natural de estranhos. Eles estão num local, quando eles percebem, de repente, vem quase que um tremor para eles que corre a espinha. Eles procuram por você. Se algum estranho fala com eles, o que acontece? Corre para você. Então eles também já sabem que esse mundo é mau. Eles também já perceberam que há diferenças de classes, de estruturas opressivas, tantas. Eles sabem que há maldade no mundo, mas também eles podem crescer pela percepção do perfeito. E Deus criou um mundo perfeito, lindo, majestoso. E eles podem ver a beleza das árvores, dos rios, dos pássaros, dos animais. Esse mundo bonito, porque os céus proclamam a glória de Deus. A minha Juliana era pequena, devia estar com seus 3 aninhos, vocabulário ali iniciante, estava indo para a escola e ali nessas questões todas. Nós, em julho, muito frio em São Paulo, nós tirávamos férias e íamos para Caldas Novas, Goiás. Aí o que eu fazia? Combinava com a minha esposa Priscila para sairmos por volta das 4h30, 5 horas da manhã, as estradas em São Paulo boas, então aproveitava para ganhar tempo. E colocávamos as crianças nas cadeiras, bem acomodadas, e elas então, com o balanço do carro, com um friozinho gostoso, elas iam acordar lá para as 10h30, 11 horas da manhã.
E eu só tinha mais umas 6 horas para ficar ouvindo. Pai, está chegando, pai, está chegando. Naquele dia eu estava viajando, estávamos dirigindo, o dia estava começando a clarear. A minha esposa dormindo, a minha outra filha mais velha dormindo ali naquele canto. Mas eu ouvi umas vozes assim, uma vozinha bonitinha de criança, que atrás de mim era a Juliana. Estava cantando alguma coisa da escola. Ju, está acordada? Tô, pai. Ju, olha, já dá para a gente ver um monte de coisa aqui. Olha, Ju, as vaquinhas, como é que as vaquinhas fazem? Ela, mu. Quem fez as vaquinhas, Ju? Deus. Eu estava aproveitando para conversar com a minha filha, cantamos alguns cânticos, mas o carro subiu e aí a gente viu um vale. E naquele momento o sol deu assim um show. Um brilho maravilhoso, um ambiente lindo. Eu fiquei tão emocionado que eu disse, Ju, olha o sol, Ju. Agora está tudo tão claro, tão bonito. Olha que espetáculo, Ju. Quem foi que fez o sol? Foi Deus. E a minha menina falou, e hoje ele caprichou. Nós temos tempo, nós temos espaço, condições, assentado ou andando, pela percepção também das diversas religiões. Eles vão conviver com outros meninos e meninas que têm outras religiões ou não têm religião. E eles vão chegar em casa e vão perguntar, o que é isso, pai? Criança, quando pergunta assuntos espirituais, pode ser que nunca mais a pergunta volte. Então aproveitem os momentos e tempos. Se não sabe, se abasteça, informe-se e diga que vai voltar e falar com aquela criança. Crianças também creem, porque Deus colocou a eternidade em suas vidas. E elas então dizem, tem mais alguma coisa? Elas querem conhecer melhor o Papai do céu. Crianças também creem, e uma dessas portas pode ser o sentir. E elas sentem medo, e elas sentem angústias infantis. É bem diferente quando, por exemplo, mulher, você já viu isso? O papai ainda não chegou em casa, e eles estão assim para dormir com medo. Aí quando o papai chega, dá uma tranquilidade. Vocês podem aproveitar desses grandes momentos para falar de Jesus Cristo e do grande Deus que nós temos. Mas crianças creem, acima de tudo, pelo exemplo. Meu pai é um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração. Minha professora de escola dominical é uma serva de Jesus Cristo. Também crescem e creem pelo interesse dos pais em suas vidas. Elas creem pela repetição. É impressionante como você compra um livro de qualquer história para criança. Você pode passar um mês contando aquela história que ela gosta. Pai, historinha, pai, historinha. Pai, e já sabe da história de como, mas quer que você conte. Quer que você leia. Ah, meus irmãos, criança não precisa que você comece assim à noite, quando vai dormir. Orar com elas. Pai, o senhor pode falar alguma coisa aí para a gente, para eu dormir? Claro, meu filho, minha filha, eu vou falar nesse momento sobre a queda adâmica, porque a quietude paradisíaca fora fragmentada. Você não precisa fazer esses discursos rebuscados. Você pode fazer as aplicações, você pode contar de fato as grandes histórias e os grandes temas que nós temos na palavra de Deus. E outros livros podem ajudar quanto a isso. Crianças creem por perguntas e respostas, tem aquela fase, por quê? Por quê? Crianças creem pela exposição à leitura da palavra de Deus, principalmente. Crianças creem por vir à fonte com regularidade. E aí vem a igreja, e vem a igreja. E aprendem da palavra de Deus também aqui. A música pode ser um excelente auxílio. E se as crianças creem com boa convicção e fé, quando têm os seus ouvidos abertos pelo Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A grande parte das conversões, meus queridos irmãos, essas conversões se dão na infância, na primeira infância, na segunda infância, no início ali da fase de adolescência. Mas como faz diferença uma criança crer? Crer com convicção. Ensinemos a palavra de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o daqui a pouco. Mas eu não me preocupo nem tanto com o dia de amanhã, nem com o daqui a pouco. A minha e a sua preocupação deve ser, é o meu filho, é a minha filha, um crente, uma crente em Cristo Jesus. Eu encerro com essa história que me aconteceu. Eu não consigo contá-la, eu só consigo lendo.
Eu peço que você veja a importância da convicção, da fé na infância. Porque essa menina creu em Cristo quando era menina, quando tinha ali seus 7, 8 anos de idade. Deixe-me ler. O dia em que Rafaela partiu para estar com o Senhor. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, e acabara de pregar para um grupo de homens, quando naquela noite quente de outubro de 2007 o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arcoverde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi, pois venha para o Recife depressa. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife e já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa, aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve, imediatamente quis saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva prestes a se casar, fora buscar o seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. E chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro. Gritos, desesperos. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho, Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax de Rafaela, apalpando o seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguindo ressuscitar a moça. Rafaela foi removida a um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames e logo constatara-se o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca, a caminho do centro cirúrgico, e todos ficamos ali, orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arcoverde viveu mais 3 dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela, que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Romanos capítulo 8. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento. Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía a voz trêmula e baixinha:
Dos seus lábios um sussurro inaudível, mas real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe desse maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Garantiu a nossa vida eterna no céu e oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas da palavra e sobre o céu que Jesus nos preparou. E a tudo Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Preparemos os nossos filhos para viver, para partir. Mas preparemos os nossos filhos para o grande dia, em que os olhos do Senhor repousarão sobre eles. E dirão, venham e entrem de posse do reino que vos está preparado. Deus abençoe a sua família, os seus filhos, essa igreja, a sua igreja. Amém. Vamos orar, queridos, e já agradecer o lanche que teremos ali, o cafezinho. Vamos nos colocar de pé e em seguida a oração já poderemos sair, teremos 15 minutos. Senhor Deus bendito, é bom ouvir a Tua palavra, é bom relembrar as promessas do Senhor. E queremos também Te dizer que é bom ser repreendidos, ser convencidos do erro, ser desafiados a falar com os nossos filhos que estão tão perto de nós, que têm esta confiança em nós. Ajuda-nos, Pai, a despertar para esta tarefa tão tremenda, tão gloriosa, essa grande responsabilidade de pregar aos nossos filhos o Teu Evangelho, para que por meio desta pregação lhes venha a fé da parte do Senhor e eles sejam preparados para viver um modo agradável ao Senhor e se encontrar com o Senhor. Desperta-nos, ó Pai. Obrigado pela vida do reverendo Jader, obrigado pela palavra que o Senhor deu a ele e obrigado também pelo bom alimento que nós temos ali preparado, Senhor, um lanche, um cafezinho. Que seja um tempo também para nós refletirmos sobre tudo o que ouvimos. E aqueles que têm sido negligentes, ó Deus, ou naquilo que nós temos sido negligentes com nossos filhos, sejamos despertados pelo Senhor, convertidos pelo Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, podemos ir para o intervalo.